pregador do dia, que é o André Roberto. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos? Gostaria que estendesse as suas mãos e nós vamos abençoar a vida do nosso irmão André, amém? Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos usa poderosamente, mas continuamos, Pai, orando, pedindo a sua graça e o seu favor. Queremos que a sua presença, Pai, mantenha na vida do André, e declaramos, Pai, que tudo que vai sair da boca dele possa ser direcionado aos nossos corações. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoamos o seu filho e declaramos doxa em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja usado, mano. Aleluia. Amém. Graça e paz, irmãos. O meu nome é André Roberto. Quero acreditar que todos me conhecem, né? É um grande privilégio eu estar aqui. Eu nunca tive essa oportunidade de pregar no culto RL. É pela primeira vez. E eu espero ser um grande instrumento de Deus na sua vida. Eu espero liberar vida. Espero que você seja cheio do Espírito nessa oportunidade. Amém? E também dizer, né, eu estou aqui nessa igreja já, esse ano aqui vou completar 6 anos, e graças a Deus o Senhor tem me agraciado sempre, e sempre, e sempre. E também a novidade é que a moça mais bonita dessa igreja... Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. É isso. Então, a moça mais bonita dessa igreja está comigo. Amém. E também, pessoal, hoje estou a ter aqui a oportunidade de lançar o meu segundo livro, né? O meu segundo livro, A Varanda da Corte. A Varanda da Corte. E eu não gostaria muito de entrar em detalhes, né, sobre o livro, mas ele é incrível. Percebe? O livro é incrível. Numa oportunidade eu estava, né, a ler o livro com a moça mais bonita dessa igreja, né? Eu estava a ler o livro. Aí, quando eu estava a ler o livro, a compartilhar com ela, ela perguntou: o que você está a ler? É livro de quem? Eu falei: não, é de um pastor aí da videira, ele é muito nice. Ela falou: uau, você precisa me mandar esse livro, gostei. Não é o Ricardo Landim? Eu falei: não é o Ricardo Landim, é um aí. Percebe? Mas por que ela falou isso? Porque o livro é incrível. Até nem me fica o livro, percebe? Não me fica. Então, eu queria te convidar, né, no final do culto, se a chegar ali naquela mesa para adquirir esse livro. Hoje o livro está apenas 400 meticais, mas amanhã o livro será 500 meticais. Hoje é o pré-lançamento, assim como a pré-venda. Se você gostaria de oferecer a alguém, você pode oferecer esse livro. Eu vou oferecer a moça mais bonita dessa igreja. E se você também gostaria de abençoar alguém sobre esse assunto, sobre corte, compre esse livro, amém? As unidades são muito poucas, apenas temos 50 unidades. Então, amanhã, tudo já, creio que já não terá mais lá. Então, essa é a oportunidade. Se você quiser tchenecar dinheiro, tcheneca, mas compre o livro, amém? Amém. Vamos na palavra. Amém. Vamos na palavra. O homem pode oferecer, assim como a mulher pode oferecer um jovem. Amém? É isso. Vamos aqui na palavra, pessoal, né, para ganhar aqui o nosso tempo.
O tema da minha palavra é o amor do Pai. É o amor do Pai. Né? Nós sabemos muito bem que não existe algo mais glorioso do que saber ou ter a revelação do quanto nós somos amados. Percebe? E na antiga aliança havia, né, as ofertas que eram sacrificadas no templo. Percebe? Essas ofertas, né, o ofertante pegava e se achegava ali diante do sacerdote. O sacerdote pegava aquele animal, né, e sacrificava aquilo tudo que Marcelo explicou. Né? Então o ofertante colocava as suas mãos sobre a oferta, que é o animal, e os seus pecados eram transferidos no animal, e o animal era julgado. Isso significava que os nossos pecados estavam a ser condenados naquele animal. Mas, só que na velha aliança, o animal apenas não perdoava os pecados. Na verdade, não perdoava os pecados. O animal apenas cobria os pecados durante um ano. Repitam comigo, um ano. É isso que o animal fazia. Percebe? Mas, certo dia, Jesus andando, né, lá na cidade da Galileia, né, ele dirigiu-se ao Rio Jordão. Ele dirigiu-se lá e quando chegou, o João Batista olhou para ele e falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus não foi aquele que apenas cobriu o pecado, não, ele tirou o nosso pecado. Percebe? O animal do Velho Testamento apenas cobria o pecado durante um ano. Então, um ano para o povo de Israel era um ano de abundância, era um ano de alegria, era um ano de jubileu, era chamado assim. Mas quando Jesus Cristo veio, nós não temos o privilégio de viver apenas um ano. Nós temos a oportunidade agora de viver eternamente. Porque a palavra de Deus diz que Ele fez uma nova aliança. E essa aliança é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Então, cada um de nós aqui deve entender que agora está inserido numa nova aliança. E essa aliança é uma nova e eterna aliança. Amém? É uma nova, eterna aliança. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: e nós, 1 João 4,16, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, nós devemos entender que não apenas devemos saber que somos amados, mas importa que nós creamos nesse amor. Muita gente até pode saber que é amada. Os do mundo até sabem que eles são amados por Deus, só que eles não creem no amor. Percebe? Aqui o apóstolo João, ele coloca a diferença de que existe o saber, que é exatamente esse entendimento natural. Eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que Ele me perdoou, mas na verdade as pessoas não creem nessa verdade. E o apóstolo João, ele diz que nós não somente devemos ter conhecimento ou saber, mas nós devemos crer nesse amor. Por quê? Porque a nossa permanência em Cristo depende do quanto nós sabemos que somos amados. Todo aquele que enfraqueceu em Deus é porque em algum momento perdeu a noção que é amado. Percebe? Perdeu a noção que é amado. É que nem a Misha que estava aqui, ela ficou de certa forma assim, ela queria desistir, porque em algum momento ela perdeu a noção de que é amada. Percebe? Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para reafirmar esse amor, que você é amado. Percebe? Isso não é uma suposição, isso não apenas está escrito, mas isso é uma verdade que precisa ser realidade na nossa vida, que nós somos amados. Não existe um amor mais extraordinário do que o amor demonstrado por Jesus na cruz por nós. Percebe? Jesus Cristo, Ele perdoou os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente e até os pecados que eu não sei se vou cometer lá na frente. Ele já perdoou todos eles. Diante de Deus não existe mais dívida. Diante de Deus não existe mais dívida. Uau! Que verdade! Percebe? Que verdade! Percebe? Jesus, embora Ele ser tudo aquilo que Ele era, também precisava de uma reafirmação do Pai que Ele era amado. O que fez Jesus vencer todas as tentações no deserto é porque Ele sabia claramente que era amado. Percebe? E nós também precisamos ter essa revelação,
que nós somos amados. Né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, diz o seguinte, por favor, Mateus 3, versículo 13, diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vês a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Próximo. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Próximo. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui os céus se abriram. Na velha aliança, os céus se abriam apenas um ano. Mas aqui, os céus se abriram até hoje para Jesus. Não existe outro que os céus estão abertos sobre ele, além de Jesus. Mas como é que os céus de Deus se abrem sobre nós hoje? É porque nós fomos levados e fomos enxertados em Cristo. Agora que nós fomos abertos, irmãos, essa é uma verdade extraordinária. Os céus estão abertos para os radicais livres. Os céus estão abertos para nós. Os céus estão abertos para nós. Essa é a verdade que Jesus Cristo, ele tinha no seu coração. Amém? Essa é a verdade. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, depois de ter recebido essa palavra vindo do Pai, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 até 3. Diz: a seguir, quando ele foi batizado, porque ele foi batizado no capítulo 3, agora é o início do capítulo 4, diz: a seguir foi Jesus levado, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabe, o diabo, ele sabe o tempo da oportunidade. Ele percebeu que Jesus Cristo já estava com fome. Aí ele aparece. Quando ele aparece, ele exatamente questiona a identidade de Jesus. Ele pergunta: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Entenda, se Jesus quisesse transformar as pedras em pães, ele transformaria. Só que se ele tivesse feito isso, estava a transmitir uma mensagem. Qual era a mensagem? Que aquilo que o meu pai disse no capítulo anterior não era suficiente. Então, para ele se sentir e para demonstrar que de facto é filho, ele precisava fazer algo. Mas Jesus Cristo não fez isso. Jesus não fez isso. A primeira tentação foi sobre a comida. O diabo questionou a identidade de Jesus porque ele tinha falta da comida. Ele estava com fome. Percebe? Aí o diabo questiona isso. Quantas vezes nós estamos questionados o amor de Deus por causa daquilo que nós temos em falta? O diabo sempre procura nos levar a medir o quanto somos amados pelo que temos ou deixamos de ter. Mas a verdade do céu é que nós somos amados. E nós não precisamos provar nada para ninguém que nós somos amados. Não precisamos provar nada para ninguém que nós somos amados. O diabo o tempo todo procura questionar essa verdade. Questionar essa verdade. Eu não tenho aquela coisa, então significa que eu não sou amado. Eu não tenho isso, então me parece que eu não sou amado. Ou talvez porque eu não consegui aquilo, eu não sei se de fato sou amado. Percebe? Eu não sei se de fato sou amado. A moça mais linda dessa igreja me aceitou. Aí, imagine se ela não tivesse me aceitado. O diabo viria e me questionaria: se tu de fato és filho de Deus, por que ela não te aceitou? Perceba, até parece brincadeira, mas isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Entenda uma coisa, não existe nada que pode
questionar a nossa identidade. Nós somos amados eternamente. É o que nós somos. Não importa se eu tenho sapatilha bonita, não importa se eu tenho roupa bonita, não importa se na minha casa são pobres. Eu sou amado. Eu sou amado. Não importa se na panela da minha casa tem alguma coisa, eu sou amado. Essa é a verdade de Deus sobre nós. Percebe? Jesus não duvidou. Ele rebateu esse questionamento de Jesus, do diabo, ele dizendo, lá em Mateus capítulo 4, no próximo verso, ele diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, por favor, o verso anterior, 4. Vou ler aqui. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus Cristo estava a deixar claro para ele? É o seguinte, diabo, eu estou com fome, sim, é verdade o que tu dizes. Porém, não é só o pão físico que me alimenta. A palavra do meu Pai é o meu sustento. Percebe? Eu estou com fome, sim. Eu não ignoro isso. Mas existe uma verdade superior a essa. A palavra do meu Pai que me sustenta hoje. Disse que um saco vazio não pode ficar em pé. Isso é verdade. Jesus Cristo concordou. Porém, ele falou, não, diabo, acho que você não entendeu. Eu também tenho a palavra do meu Pai como meu alimento. Como meu alimento. Eu sou alimentado. Meu Pai falou que eu sou amado. Percebe? E a palavra dele é um sustento para mim. Ele falou, ele disse, não importa se eu estou ou não estou com fome. Ele disse, e a palavra dele me sustenta. Eu estou satisfeito pela palavra dele. Percebe? Eu estou satisfeito pela palavra dele. Nós também devemos ser pessoas assim, que estão satisfeitos com a palavra de Deus. Eu sou amado. Ah, mas você não tem aquilo que o outro tem. Não importa, eu sou amado. Ah, eu não tive a oportunidade de ser colocado naquele lugar. Não tem problema, eu sou amado. Amém? É exatamente isso. Percebe? Então, nós devemos entender que sem pão, sem comida, não podemos ficar de pé. Mas a palavra dele nos sustenta também. Até rimei. De pé também. Amém? A segunda tentação que o diabo fez para Cristo é sobre a proteção. Isso está lá em Mateus 4, 5 até 7. Percebe? Então, a segunda tentação do diabo é nos fazer ter uma sensação de estar desprotegidos. Então, o que o diabo faz? Ele nos leva a ter uma certa postura de fazer alguma coisa para nos sentirmos protegidos por Deus. Ele questionou lá em Mateus capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte, então, o diabo o levou, eu não sei como é que o diabo levou Jesus, mas o versículo aqui diz que o diabo levou Jesus, eu não sei como é que isso acontece, nós não podemos entender todas essas coisas, mas aqui diz que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo, essa parte aqui, né, não é o centro do palco, essa parte aqui. Então, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, até o diabo usa a palavra, porque está escrito, o diabo entende da palavra, ele sabe tudo o que está escrito, porém ele não tem revelação, somente os filhos de Deus é que tem a revelação da palavra. Percebe? O diabo ele sabe dizer está escrito, só que não entende aquela coisa. Aqui a Bíblia diz, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está
escrito. Aqui estavam a lutar com palavra. Com palavra. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é comparada a uma espada. Então aqui estava a acontecer. Satanás pegou numa espada e Jesus também pegou numa espada. Era uma guerra. Assim está escrito. Assim também está escrito. É isso aí. Assim está escrito. Assim também está escrito. Então aqui era uma luta de espadas. Percebe? Jesus e diabo. Percebe? Essas são conversas de pessoas clássicas. Pessoal, não é, vamos lá deixar de conversar, não quero mais. Não, aqui é Bíblia que funciona. Sentamos juntos. É isso aí mesmo, aqui é Bíblia. Bíblia para Bíblia. Percebe? É por essa razão, se for a te questionar alguma coisa, pegue a Bíblia. Até você pode não entender uma certa coisa momentaneamente. Diz, eu não sei sobre isso, mas eu volto depois. Percebe? É assim que funciona. Jesus tinha toda a palavra em seu coração. Então ali quando o diabo questiona a identidade, Jesus também fala, está escrito também. O quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. O objetivo do diabo sempre é nos levar a fazer alguma coisa para nos sentirmos protegidos. Mas Jesus Cristo, ele falou muito bem que isso é tentar a Deus. O que o diabo estava a dizer basicamente? Estava a dizer o seguinte: Jesus, coloca a sua mão no fogo. Deus vai fazer com que os anjos te protejam para você não queimar. Isso aí é uma tentação. Percebe? Isso só faria sentido no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não sei se vocês conhecem a história. Está lá em Daniel 3:3. Por favor, Daniel 3:3. Daniel, Velho Testamento. Daniel 3:3 diz o seguinte: então se juntaram as sátrapas. Sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, glória a Deus, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Próximo. Então, sempre vamos até 25. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ou levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo. Aí, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Próximo. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Próximo. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria, adoraria a imagem de ouro. Próximo. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Sim. Há uns homens radicais livres. Existem alguns homens que estão lá. Percebe? Não, pode apagar mesmo. Aqui vai começar a esquentar. Pode apagar. Aqui diz: e há uns homens judeus, há uns homens vitorianos, há uns homens que agora estão reunidos, que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então o Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou o rei Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, é verdade o que eu estou a ouvir, bem.
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estás dispostos, e quando ouvirdes o som, em outras palavras, está a dizer o que? Não precisa acender. Está a dizer o que? É o seguinte: acho que vocês não ouviram bem. Vou voltar a tocar a música. É o que ele está a dizer aqui. Se da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus com D minúsculo? Ele está a menosprezar Deus. É o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Próximo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao mesmo tempo: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Meu Deus, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo e das tuas mãos, ó rei. Próximo. Aí ele fala: se não, fica a saber, ou seja, se Ele não nos livrar, não tem problema. Mas você tem que ficar a saber de alguma coisa, ó rei Nabucodonosor. Nós não nos dobraremos. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Próximo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Esses homens venceram isso porque eles sabiam que eram amados. Não se dobraram, não se venderam. Radicais livres são aqueles que não se vendem. Radicais livres são aqueles que não se dobram. Percebe? Porque nós somos jovens que fomos feitos e destinados ao avivamento. Percebe? Nós fomos feitos exatamente para criar história nessa nação. Percebe? Aí, vou dar aqui a continuidade, por favor, novamente. No verso 20, diz o seguinte: ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus. Eram nigas, eles. E suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você sabe, esses homens aqui, a história é que eles foram livrados. Mas quem são as pessoas que estão dispostos para serem lançados até não serem livrados por Deus? Porque geralmente nós pensamos que sempre seremos livrados por Deus. Vamos ser lançados na fornalha. Mas existiram vários homens de Deus, como o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos que foram martirizados. Deus não livrou eles. Mas aqueles serviam de testemunho para nós. Eles foram livrados. Percebe? Mas quem está disposto para permanecer quando o fogo ser aquecido, quando a fornalha ser aquecida 7 vezes mais? Porque aí é onde nós conseguimos ver quem é e quem não é. Percebe, né? Até então todos estamos bem, amém? Mas vai chegar um dia, pode não ser a fornalha de fogo, mas você estará dentro, inserido, num lugar em que você poderá tomar um posicionamento. Um posicionamento, eu vou ou não vou. Percebe? Vou ou não vou. É exatamente isso aí. Então, nesse caso, quando eles foram jogados na fornalha de fogo, eles não estavam a tentar o Senhor. Mas se Jesus Cristo tivesse se atirado, ele estaria a tentar o Senhor. Percebe? Seria assim necessário Jesus Cristo se jogar sobre o pináculo do templo, se fosse necessário. Ou seja, se o próprio diabo o empurrasse,
como esses homens aqui que foram empurrados para a fornalha. Eles foram livrados, porque lá, Jesus estava lá. Jesus apareceu lá. E o rei, quando foi para lá, para ver quem eram as pessoas que estavam lá, se de fato estavam queimados ou não, espreitou. Ele disse, quantos vocês jogaram lá na fornalha? Os homens responderam, nós jogamos 3. Ele falou, mas lá tem 4. Lá tem 4. Percebe? Quem é esse quarto? É ele mesmo. Percebe? É ele mesmo. Agora, para finalizar, a última tentação que Jesus Cristo sofreu é sobre riquezas, glória e honra. Isso está lá em Mateus 4, de 8 a 11. Diz o seguinte, levou-o ainda o diabo, diabo sempre leva Jesus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Percebe uma coisa? O diabo, ele quer adoração, o que não lhe pertence. Percebe? Ele quer adoração, o que não lhe pertence. O que isso quer dizer? Olha aqui. O que isso quer dizer? Então, quando percebemos que o Pai nos ama, nós não nos vendemos, não nos dobramos a coisa alguma. Percebe? Jesus Cristo, ele venceu tudo isso, porque o Pai no capítulo anterior havia dito, filho, eu tenho todo o meu prazer. Você é o meu filho. Ele venceu tudo isso. Percebe? Quando nós sabemos que somos amados, não nos vendemos a relacionamentos que não têm propósito. Quando nós sabemos que somos amados, não negociamos adoração a Deus. Quando nós sabemos que somos amados, não tomamos outros caminhos. Percebe? Eu sei que sou amado. É por essa razão, uma das coisas, eu entrei na corte. Eu poderia ter namorado. Poderia ter tomado outros caminhos. Eu, desde que me converti até hoje, nunca me relacionei. E o que me sustentou nesse tempo todo? O amor de Deus. Como você sabe. Percebe? Percebe uma coisa? Quando você sabe que é amado, está falando, você é posicionado. Quando você sabe que é amado, você toma atitudes radicais. Coisas que os outros não fazem. Atitudes que os outros não tomam. Esse é o posicionamento que os radicais livres precisam tomar. Percebe? Que precisam tomar. Amém? É exatamente isso. Então, não nos vendemos a coisa alguma. Percebe? Não nos dobramos a empregos ou propostas que nos fazem negociar culto ou adoração ao Senhor. Não nos vendemos a coisas que nos fazem negociar célula. Uma coisa, eu vou falar uma coisa, e não tenho nenhuma glória por isso. Acho que eu sou o único nesse salão. Me atrevo a falar isso aí. Eu sou o único nesse salão que daqui a 5 anos atrás, porque de lá para cá, você nem vai acreditar, eu nunca faltei em nenhum culto de domingo aqui. Somos 2. Não, só que eu tenho 5 anos. Percebe? Entenda uma coisa, não é que eu quero glória com isso. Eu não ganho nada com isso. Mas entenda, vou completar 6º ano, esse ano aqui. Nunca faltei em nenhum culto. Já fui tentado a faltar já. Já fui tentado a namorar já. Mas sempre fui radical com essas atitudes. Percebe? Então, nós devemos entender que o amor do Pai que nos sustenta. O último versículo que eu queria abrir aqui é 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15.
Diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, uma coisa, o texto não diz que você não ama a Deus, não. Não diz que você não ama a Deus, não é isso aí. A Bíblia diz que o amor do Pai não está em ti. Ou seja, você não tem entendimento que é amado. Todo aquele que tem entendimento que é amado não se apega ao mundo. Todo aquele que entende, eu não estou a dizer aqui, deixa de pecar, deixa de fazer isso aí, porque até deixar de pecar é a consequência de alguém que é amado por Deus, que sabe que é amado por Deus, percebe? É isso aí. Então nós devemos entender que os radicais livres, essa palavra radical, é uma palavra que tem a origem de raiz. São pessoas que estão enraizadas no Evangelho. São pessoas que estão enraizadas nas verdades do céu. Pessoal, nós não somos radicais livres simplesmente pelo nome. Nós somos radicais livres porque nós demonstramos esse estilo de vida. Nós somos jovens destinados ao avivamento. Nós somos jovens que foram feitos e projetados por Deus para marcar este Moçambique. Percebe? É exatamente isso. Então, nós devemos entender que a nossa luta hoje não é saber de muita coisa. É saber que é amado. Saber que é amado. Então, eu fui desafiado para ministrar. Eu ministrei essa palavra. Você é amado. Percebe? Você é amado. Não negocia isso aí. Você é amado. Percebe? Se você tem tomado atitudes que não demonstram isso, em nome de Jesus, hoje mude desses caminhos. Sabendo, não é porque Deus vai te condenar, você já não é mais condenado. Você foi salvo. E uma vez salvo, para sempre salvo. Não existe perda de salvação. Percebe? Mas sabe por que não existe perda de salvação? Porque nós somos amados. Nós somos amados. O meu discipulador aqui, ele fala, querido, já terminamos. O monte mais alto nos fala de posições altas do mundo. Ser famoso, ser reconhecido e tomar todos os aspectos da mídia, política e menos de Deus. E menos de Deus. Percebe? Mas o Senhor não precisou fazer nada disso. Tanto que ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Percebe? Jesus Cristo não precisou da glória de ninguém para fazer tudo o que ele faz, para fazer tudo o que ele fez. Ele fez tudo o que ele fez porque ele entendia uma coisa, que ele era. Nós somos amados. Discipulador, pode subir, por favor. Percebe? Então podemos nos colocar de pé, pessoal. Aleluia! Que palavra poderosa, amém? Muito obrigado, André. Que Deus continue te usando.